Já falei o que suja a sua aplicação quando a gente tem integrações entrando ali de forma desordenada e invadindo mesmo, né, o seu código, o core das suas aplicações, ficando todo indistinguível do que é funcionalidade nativa da sua aplicação e o que é integração. Mas, beleza, sabendo que a gente tem esse problema, quais são as boas práticas ou estratégias que a gente tem para não acontecer isso, para não sujar nossas aplicações quando a gente quer integrar com sistemas externos, sistemas diversos aí, né? Seja uma integração com um sistema só, ou seja, N integrações. Então vou começar aqui falando de alguns pontos, algumas boas práticas, mostrando na tela alguns exemplos, alguns diagramas para que fique mais claro. O primeiro ponto aqui é a questão da separação das responsabilidades, né? Então, como eu falei nos outros tópicos, né, a gente deixar as coisas misturadas, as implementações misturadas da nossa funcionalidade nativa com as integrações, com os detalhes ali da integração. Por exemplo, ela fala num formato XML, eu tenho que mandar via Web Service SOAP, ou um REST, ou é arquivo, enfim, né? Isso são detalhes de implementação da integração. Não tem por que estar na nossa regra de negócio do nosso domínio, da nossa funcionalidade ali, que pertence apenas à nossa aplicação, da nossa rotina interna. Então, a separação de responsabilidades é muito importante, já diria o nosso princípio S do Solid, né? Que traz isso como um dos pontos muito fortes e que servem desde você escrever uma classe e aumentando esse escopo para projeto, para solução, enfim. Então, a separação de responsabilidade é o primeiro ponto para manter a sua aplicação mais limpa e organizada. E aí, aqui tem uma imagem que eu vou mostrar, uma sequência de imagens, mais ou menos aumentando a complexidade aqui. Primeiro um desenho bem mais simples, e aí eu vou mostrando alguns desenhos de, vamos dizer assim, de arquitetura de projeto, aumentando a sua complexidade, aumentando um pouquinho, e também para diversificar os exemplos aqui. E a ideia de repetir bastante o que eu vou mostrar é justamente para tentar passar a ideia e tentar explicar de diferentes formas, na esperança que todos entendam, visto que pessoas entendem as coisas de formas diferentes, né? Então eu tentar ser o mais didático possível, tá? O segundo ponto, além da separação de responsabilidades, que é um termo aqui mais amplo, genérico, falando de Solid, enfim, né? É a separação, se a gente tem aí numa aplicação nossa, separação das integrações em projetos separados. Se você não consegue, por N motivos, separar em projetos, comece pelo menos com separações menores. Se você tem uma classe que diz que tem o seu método de implementação da sua rotina interna, com as suas regras de negócio, e vem uma necessidade de fazer uma integração externa, pelo menos não coloque tudo na mesma classe. Crie uma classe só para aquela integração. Mas o melhor dos mundos ainda é ir um pouquinho além, né? Ter projetos separados enfim, pode ter aplicações ali separadas para lidar com cada tipo de integração. E aqui, o primeiro exemplo, então, imagine que eu tenho uma aplicação só, né? Aqui pode ser uma solução só, na verdade. Traduzindo aqui para o mundo do pessoal de .NET, eu tenho lá o meu Visual Studio, tenho uma solution. E aqui eu tenho as minhas camadas, que são um conjunto de projetos, né? Que são o core, né, do meu sistema. Então eu tenho a camada de domínio, de aplicação e a camada de apresentação, por exemplo.
Então aqui um exemplo bem simples, né, de o domain aqui teria as minhas regras de negócio, a aplicação iria orquestrar os casos de uso, a apresentação aqui seria uma interface gráfica ou até próprio uma API para expor isso, mas concentrando mais aqui no domain, onde teria o código da nossa funcionalidade, certo? Então, imagine que eu tenho que calcular o imposto X de alguma coisa, né? Então, todas as regras para calcular esse imposto, porque o meu sistema faz isso, cálculo de imposto, por exemplo, estão todas no meu domain, estão todas nessa minha camada aqui, protegida e que não conhece nenhuma integração. Toda a rotina eu vou fazer aqui. E aí, eu tenho a necessidade, né, surgiu a necessidade de integrar com um sistema que precisa consumir o retorno, o resultado daquele cálculo de imposto. E aí eu tenho outras aplicações aqui, que a gente pode chamar de camadas, né, que vão consumir aquela informação já pronta, né, o resultado daquilo. E aí a estratégia é o quê? Eu criar então projetos, né, camadas de infraestrutura. E aqui vamos exemplificar, né, tecnologia A, B e C. Imaginem que sejam 3 sistemas externos diferentes que eu preciso me integrar. Então tem o sistema A, B e C. Todos eles têm que consumir daquela mesma rotina de cálculo de imposto para dar seguimento a algum processo, certo? Então qual que seria o caminho aqui? Você blinda a implementação nativa, né, a sua funcionalidade, e você expõe esse dado através de uma API ou através até de um service, uma interface, alguma coisa aqui, sendo que a tua implementação interna não conhece nada dessas integrações. Esses outros projetos que vão ser implementados à parte, essas outras camadas, elas vão saber se comunicar com o sistema externo, converter informação que antes tem um formato específico no teu domain aqui. Vamos supor que você expõe isso através de um JSON. Essa sua camada que você vai implementar vai buscar esse JSON, né? Ou vai bater no service, vai pegar um DTO específico aqui, vai trazer para essa camada. Aqui você vai fazer a tradução da informação que estava no modelo do seu domínio, né? Vai traduzir essa informação para o formato do sistema A. E vai se comunicar, por exemplo, com o sistema A através de REST, SOAP, enfim, N coisas aqui. Então percebe que você, tirando essa integração de dentro do core aqui do seu sistema, você deixa todos os detalhes que dizem respeito à integração A dentro de um projeto específico. No momento que você precisar fazer uma alteração, uma manutenção do sistema, na integração do sistema A, acontece muito em integrações, né? Agora eu tinha que mandar a tag XML chamada ICMS, que é um imposto, né? Agora mudou, agora não é ICMS, é ICMS traço alguma coisa. Ou ICMS mais uma palavra. A alteração que você vai ter que fazer não é no core do seu projeto, é no mapeador, né? No mapeamento, vamos dizer assim, da linguagem do seu negócio, do seu sistema core, para a integração específica. Não fica muito mais fácil ter isso separado e saber onde atacar, saber onde fazer a manutenção, do que vir aqui no sistema core e caçar onde está aqui dentro? Então, essa separação ela começa a mitigar tudo que eu falei ali dos problemas, né? No momento que eu quiser descontinuar a integração da tecnologia A, eu posso simplesmente matar esse projeto aqui de cima, né? Então, são conceitos de segregação aqui, de separação de projetos, que fazem com que
a gente mitiga esses problemas que eu havia comentado. Beleza? Ponto central aqui, separação de responsabilidades e projeto ou solução, né, separadas em camadas, em projetos separados. E aí, como eu falei, existem níveis de separação aqui. Você pode ter uma aplicação só e separar as integrações por classes, ou ter a solução, deixar um conjunto de camadas para sua aplicação core, que nem está exemplificado aqui no quadradinho azul, e projetos separados para as integrações. E também você pode ter soluções, e aí quando eu digo soluções, seria APIs diferentes, executáveis diferentes, serviços que rodam independentemente também fora da sua solution. Então, por exemplo, seu sistema é esse quadrado aqui, né? E ele é exposto através de uma API. E aí você dá um Add New Solution, começa a escrever um projeto que vai ser uma outra API, por exemplo, ou um Worker Service, alguma coisa do gênero, que vai se comunicar com a sua aplicação principal através da rede mesmo, tá? Então, ele não precisa estar no mesmo executável, estar no mesmo processo de execução da sua aplicação. Então, tem níveis de separação, beleza? Dando outro exemplo aqui, essa imagem muitos de vocês podem conhecer já, né? Que é a imagem ali mais conhecida da Clean Architecture, onde ele traz aqui, já traz muito desses conceitos, né? Só que aqui a gente está colocando uma temática em cima, integrações, né? Integrações com sistemas externos. Então percebe aqui que ele está protegendo a Enterprise Business Rules, que seriam as suas entidades, seus serviços, enfim, de domínio nessa camada interna. Aí ele tem a parte dos casos de uso, ele tem os adapters, que aqui é uma coisa muito importante. O que são os interface adapters? São seus controllers, são seus gateways, são seus presenters. E aqui a gente poderia entender controllers como a nossa API, por exemplo, né? Então pense nessa questão, deixa eu até circular aqui, nessa questão aqui, ó, aqui seriam os limites de uma aplicação tua, por exemplo, né? E você está expondo o que para fora? Aqui você pode estar expondo uma API, certo? E essa parte aqui, azul, ela não necessariamente precisa estar na mesma aplicação, como eu estava mostrando no outro exemplo. Olha, perceba aqui, ó, External Interfaces, né? A gente pode encarar isso aqui como adaptadores que vão saber falar a linguagem do sistema externo que está aqui. Então ele vai fazer o que? Essa parte, External Interfaces, vai vir aqui, vai se comunicar com alguma API do seu sistema, vai traduzir isso, vai enviar, né? E o caminho contrário também. O sistema externo pode vir aqui, bater numa API que foi construída nesse External Interfaces, External Services, por exemplo, vai traduzir do modelo externo para o seu interno e vai chamar uma API direcionando uma requisição para dentro do teu sistema. Então, a gente pode encarar de várias formas essa divisão, como eu já havia comentado no exemplo anterior, certo? Assim como pode ser encarado como uma solução só, né, um executável só, onde, por exemplo, no exemplo do banco de dados aqui, eles trazem esse exemplo aqui. Não vou abordar muito isso aqui, mas só para vocês entenderem o conceito, né? Assim como uma API está segmentada, está segregada do core da sua aplicação, um banco de dados também pode estar. Por quê? Porque a tua aplicação pode falar
ou ser integrável ali com diversos tipos de banco de dados. Então ele pode saber se integrar com o Postgres, com o SQL Server, com o Oracle, desde que você crie implementações para cada um desses bancos. Claro, tem estratégias para isso, usar o ORM, enfim, tem coisas aí que facilitam, mas que são detalhes de infraestrutura que o core da sua aplicação não precisa saber. Então você se prepara para conseguir segregar essa parte que fala a língua dos bancos de dados em outra camada da sua aplicação. Alguns conhecem, falando muito de dados, como a camada de repositórios, né? Então, isso é feito justamente para se tornar um pouco mais agnóstico do banco de dados que você vai se conectar. E com integrações é a mesma ideia. Você vai criando adaptadores que vão falando a língua de cada sistema. E aí você faz a interface com o core do seu projeto, né, da sua aplicação. Vamos lá. Evoluindo aqui nos exemplos, né? A gente falou de Clean Architecture, né? Que era o exemplo anterior. E aqui a gente já tem um desenho que eu ainda vou evoluir versões desse desenho, porque ele se torna uma arquitetura que o pessoal considera, mas não necessariamente é, um pouco mais complexa, né? Que é a arquitetura hexagonal, ou também conhecida como Ports and Adapters, né? Então aqui o que nós temos? Um desenho bem mais simples e depois a gente evolui para o desenho mais complexo. Mas que a ideia é o quê? É sempre a mesma coisa que eu estou explicando, só que colocando alguns detalhes a mais aqui para diferentes pessoas entendem de diferentes formas, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui dessa arquitetura de ports and adapters, vou dar um exemplo aqui, tá? Tentando usar um pouquinho do exemplo que eu já dei anteriormente, mas nesse domain model então tem a nossa funcionalidade que faz o cálculo do imposto, e aqui eu vou inverter um pouquinho. Vamos supor que eu tenho que calcular esse imposto e enviar alguma coisa proativamente para um sistema externo, certo? Então aqui eu vou calcular tudo que eu preciso com as minhas regras de negócio internas, certo? E quando chegar o momento de enviar para um sistema, claro, baseado em alguma configuração, estou me integrando com o sistema A, certo? Eu não vou chamar diretamente aquele sistema A. Como é que eu faço para separar isso, ficar agnóstico, pelo menos o core aqui, o domain, ficar agnóstico do qual sistema eu preciso chamar diretamente? Eu uso as minhas portas, né, que aqui eu posso encarar como interfaces que não vão me dar a implementação, e sim o contrato apenas. Então esse meu domain model aqui, que pode ter um serviço que calcula o imposto, né? Ele vai calcular o imposto e vai ter uma rotina para enviar. Quando eu enviar, eu vou chamar essa interface, vou falar interface, sei lá, external service interface, né? E aí vou dar chamar o método lá enviar ou send, por exemplo. Só que é uma interface, não tem implementação. Então, em tese, isso aqui não funciona sozinho. Só que isso é bom por quê? Porque meu domain model ele ficou agnóstico de saber se é o sistema 1 ou sistema 2 que eu vou enviar, né? Que é o sistema que precisa receber essa informação. E aqui eu estou indo para esse lado aqui, né? Mas pode ser esse lado aqui no caso, né? Mas enfim, aqui é só para ter a ideia do que é port e adapter, né? Depois as separações a gente pode mudar, né? Upstream no caso seria a questão de envio aqui. Mas enfim, o que acontece então? Como que eu faço o vínculo dessa interface com um desses adaptadores? E aí vem o próximo passo das boas práticas
ou estratégias que eu quero mencionar aqui. Fazer o vínculo entre uma interface e uma implementação. Para isso eu tenho injeção de dependência. Percebe que aqui eu estou usando um conceito que é a inversão de dependência, onde ao invés do meu domain model depender de uma implementação, que é um código que especifica qual que é a integração, eu estou dependendo de uma interface, ou seja, uma abstração que não conhece nada do que está por trás, não conhece a implementação ainda. Então, estou invertendo a dependência. Em vez de depender de uma implementação, estou dependendo de uma abstração. E aí, como uma abstração não tem código, né, não tem um desenrolar ali de execução, porque é apenas o contrato, eu uso a técnica de injeção de dependência para fazer o quê? Ok, vou escrever uma implementação, que seria esse adapter aqui, ou esse aqui, enfim, que vai implementar a interface que é o contrato. E aí ela vai obedecer, obviamente, o contrato, tendo o mesmo método, os mesmos parâmetros e tendo toda uma implementação dizendo como que eu converto esses dados, como que eu agrupo esses dados, como que eu envio esses dados para o sistema externo, enfim. Então a injeção de dependência ela faz com que uma implementação, né, possa ser injetada numa abstração através de um container de injeção de dependência ali. Então tem algumas estratégias, né, que eu posso utilizar, que aí em tempo de execução, quando o meu sistema rodar, eu faço essas injeções de dependência, né, configuro elas. No momento do runtime, essa implementação vai se vestir, vamos dizer assim, de interface, e aí ela começa a ter esse vínculo dessa interface com essa implementação, e o meu domain model chamando essa abstração aqui, ele automaticamente vai estar conversando com essa implementação, que por sua vez vai fazer tudo o que é necessário para falar a língua, o formato e a forma de envio para o sistema externo aqui. Então, a gente já falou de separação de responsabilidades, que é o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é o centro do meu sistema. Estou separando e o código da implementação da integração está separado. Separação de responsabilidade. Solução separado em projetos, em camadas. Mostrei nas outras figuras, mas a gente pode encarar esse adapter também como um projeto separado. E aí agora a gente falou de injeção de dependência, que é fazer essa relação aqui da interface com a implementação, usando esse exemplo de ports and adapters. Beleza? Para dar uma ideia aqui, avançar um pouquinho nesse mesmo desenho, vamos lá. Tem o mesmo desenho, só que uma figura diferente aqui, né? A gente tem aqui o nosso domain, tem os use cases, tem toda a aplicação interna, tem as portas, certo? Que seriam as interfaces aqui. Aqui percebe que tem uma segunda subdivisão aqui, que são os adapters. Então isso aqui é um adapter que se conecta nessa interface, né, que implementa essa interface, que conversa com ela de alguma forma. Não é só injeção de dependência necessariamente. Eu posso ter outras coisas aqui no meio. Olha esse exemplo aqui. Esse aqui eu tenho uma implementação só. Aqui desse outro canto aqui eu tenho 3 implementações, certo? Aqui eu tenho 2. E aí, esses adaptadores, eles são os caras que fazem o trabalho sujo mesmo, né? Eles convertem as coisas, eles sabem o código que diz respeito a nós, que sabe conversar ou receber ali coisas do sistema externo, vão estar nesses adapters. E aí esses azuisinhos aqui são os sistemas externos mesmo, os componentes externos, os IRPs que eu preciso me integrar, os sistemas de mercado, enfim, né?
vamos lá, avançando para a figura mais, vamos dizer assim, clássica e mais complexa, né, da arquitetura hexagonal aqui. Que até eu posso fazer um vídeo e tal depois só sobre isso. A ideia aqui não é falar sobre arquitetura hexagonal, mas trazer essa ideia de divisão, né, que é muito legal. E por que eu trouxe essa imagem? Porque aqui fica muito explícito essa divisão, né? É um dos conceitos que é trazido aqui. E, enfim, aqui o que eu quero trazer? Olha só as portas como elas são exemplificadas aqui, tá? Então, por exemplo, olha só aqui a porta de notificações. Tá vendo aqui, ó, notifications, e tá vendo que tem um izinho. Esse izinho aqui é remetendo à ideia de interface, tá? Que é o que eu estava falando. Perceba que a interface de notificações, que é o meu sistema interno, ele vai fazer alguma coisa, ele vai calcular o imposto, por exemplo, né, usando o mesmo exemplo, e aí ele vai disparar uma notificação falando, ó, imposto calculado, imposto do tipo X calculado, valor tal, vamos supor. Não necessariamente precisava falar o valor, mas aqui vou colocar como exemplo, beleza? E aí ele dispara isso para uma interface aqui, né? Sabendo falar somente, só chegando a nível de abstração. E aqui eu tenho dois adapters. Esses dois adapters, o que são? É um adapter para e-mail e outro para SMS. Então perceba que são adaptadores para conseguir converter a informação de uma notificação do formato de domínio que veio do centro, né? Foi da publicação de um evento que aconteceu no meu domínio, na minha aplicação, e eu preciso propagar isso através de um SMS e de um e-mail. Então o adapter de SMS vai pegar essa informação, converter para o formato de SMS, saber como configurar para conversar com SMS server, que aqui pode ser o sistema externo, então um provider de SMS aí do mercado que, sei lá, uma API que sabe enviar SMS para aparelhos. E esse adapter vai saber falar a língua desse SMS server e vai se comunicar com ele. Mesma coisa o e-mail, converto a informação para o formato do e-mail lá com assunto, corpo do e-mail, remetente, enfim, e vou me comunicar com um servidor de e-mail. Então pode ser um serviço externo, pode ser um servidor de e-mail SMTP configurado internamente, enfim. Então eu tenho dois sistemas externos que eu vou ter que propagar essa notificação. Isso aqui, não se engane, são integrações, né? Por mais que não seja um sistema ERP, um sistema de mercado, enfim, ele é um sistema externo. Eu não quero colocar a lógica de saber configurar um SMS, um e-mail aqui dentro do meu domain. Eu deixo isso para um adapter separado. Inclusive, eu não tenho que ter só uma implementação de sistema externo. Nesse caso, é um bom exemplo, porque eu estou tendo que me integrar com dois sistemas ao mesmo tempo. Então, uma notificação vai gerar duas integrações, uma por SMS, outra por e-mail. E aqui tem outros exemplos, né? Aqui uma notificação que pode ser gerada e eu posso implementar, por exemplo, um adaptador que é um Event Bus, que por consequência, que por decisão de ser um adapter que vai ter que publicar esse evento em algum lugar, ele vai se conectar num Message Bus, que também pode ter outro adapter. Olha só como vai ficando, como eu vou conseguindo segregar as responsabilidades, né? Message Bus vai também ter um adapter aqui, que é saber falar com
algum mecanismo de message broker, message queue. E aí o meu message bus pode se plugar num RabbitMQ, num Kafka, num Azure Service Bus, enfim, né? E aqui ele até coloca um pouquinho a mais, né? Queue e Adapter. Aqui é o Message Queue, vamos ver com uma implementação de um intermediário, e aqui mais um adapter para saber falar a língua dos Message Brokers diferentes. Então, tem vários exemplos para se deliciar aí com exemplos nessa imagem, né? Eu tenho uma interface aqui que é responsável por busca. Aí eu tenho um adaptador que vai conseguir traduzir, conversar com algum tipo de mecanismo de busca. Pode ser um Elasticsearch, por exemplo. Aquele exemplo de ORM que eu estava dando, de acesso a dados de banco, né? De banco de dados, né? Aqui eu tenho uma porta, que é uma interface de persistência. Então, aqui saindo um pouco da ideia de sistemas externos, né? Mas não deixa de ser também, né? Aqui eu tenho uma implementação do adaptador de ORM específico. Então pode ser um ORM aqui, o Entity Framework, né? Ou um NHibernate, por exemplo. E aí nesse ORM aqui, ele está implementado aqui de tal forma que ele consegue ter vários adaptadores que podem conversar, nesse caso, com SQLite ou MySQL, Postgres, SQL Server, enfim. Então perceba como essa separação de responsabilidades torna a nossa vida mais fácil para dar manutenção em trechos. Deu problema só no SMS que não está enviando SMS. Eu venho aqui e altero o código, dou manutenção aqui, projeto separado, uma camada separada, e aqui internamente eu não sofro com esses detalhes de implementação externos.